Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026. Vamos ter nesta segunda-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Croácia, 19ª rodada, temos a equipe do Goripa contra a equipe do Varatim. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Turquia Superliga, 19ª rodada, temos a equipe do Espor contra a equipe do Besiktas. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Arábia Saudita Liga Profissional Saudita, 18ª rodada, temos a equipe do Al Nassr contra a equipe do Al Tuan. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa. Placar exato, 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa ganha e fora marca. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Arábia Saudita Liga Profissional Saudita, 18ª rodada, temos a equipe do Al Ittihad contra a equipe do Al Qudus. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pelo Países Baixos, a terceira rodada, temos a equipe do Den Haag contra a equipe do Vitesse. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pelo Países Baixos, a 22ª rodada, temos a equipe do Graafschap contra a equipe do Den Bosch. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pelo Países Baixos, a 24ª rodada, temos a equipe do John AZ contra a equipe do Almere City. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pelo Países Baixos, a 24ª rodada, temos a equipe do Jong PSV contra a equipe do Elmonde. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Ainda pelo Países Baixos, a 22ª rodada, temos a equipe do Roda contra a equipe do Venlo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate, devolve a aposta. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pela França Liga 2, a 20ª rodada, temos a equipe do Le Mans contra a equipe do Dunkerque. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pelo Brasil Carioca Taça Guanabara, quarta rodada, temos a equipe do Madureira contra a equipe da Portuguesa. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Espanha La Liga, 21ª rodada, temos a equipe do Girona contra a equipe do Getafe. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela Inglaterra Premier League, 23ª rodada, temos a equipe do Everton contra a equipe do Leeds United. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance,
casa com empate devolve a aposta. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pela Inglaterra Championship, a 29ª rodada, temos a equipe do Norwich contra a equipe do Coventry. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pelo Portugal, Liga de Portugal, 19ª rodada, temos a equipe do Porto contra a equipe do Gil Vicente. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pelo Brasil Carioca, Taça Guanabara, 4ª rodada, temos a equipe do Nova Iguaçu contra a equipe do Volta Redonda. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate, placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela Costa Rica, primeira divisão, encerramento da 4ª rodada, temos a equipe do Zeledon contra a equipe do Sporting. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026. Se você gostou dos palpites e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.